Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Larry Beatles, Marcelo Sanches falando com vocês, pedindo como sempre que vocês façam as inscrições, deem likes, né, quem está vendo pela primeira vez, quem continua acompanhando o meu canal já há algum tempo, quero agradecer imensamente pela paciência de vocês, pela disposição, o fato de vocês comentarem, darem likes, enfim, valeu pessoal. Bom, eu vou falar hoje rapidamente da questão Paul is Dead. Ai, que besteira, gente. Eu não acredito que até hoje, em algum momento, nem o mesmo fato de eu estar fazendo um vídeo como esse sobre esse assunto, com tanta coisa importante acontecendo no mundo, eu não acredito que essa história tenha sobrevivido durante tanto tempo, né, gente? É uma coisa, uma maluquice que teve início lá em 1966, provavelmente quando os Beatles encerraram a apresentação ao vivo deles, as turnês, né, deles, né, em agosto de 66. É claro, né, muitas especulações foram feitas na ocasião, né, pararam porque vão acabar, pararam porque não se entendem mais, ou porque um deles está doente, ou isso, ou aquilo, parará. E aí o conjunto de especulações, né, foi intenso, foi graúdo, né? E, claro, culminou numa história que foi inventada por um disc jockey americano, né, com que o Paul havia morrido, que na verdade essa história ganharia força em 69, e aí esse cara pegaria fatos desde 1966 em diante. Em 66 mesmo não se falou disso. Claro, na época ali teve muita especulação sobre o fim dos Beatles, mas até onde eu sei ninguém falou da morte do Paul McCartney, né? Essa história ganhou corpo em 1969, né? De novo, quando havia muita especulação sobre o final dos Beatles após a gravação do Abbey Road, né? E aí um disc jockey começou a plantar essas ideias de que o Paul havia morrido, né? As mensagens estariam em algumas músicas como Strawberry Fields Forever, A Day in the Life, na capa do Peppers, a capa lá do enterro, né, simbólico ali do Paul, uma mão sobre a cabeça do Paul, que significava que aquilo era uma pessoa, era um cara que já havia morrido, né? E o sósia do Paul, Billy Shears, né, que era o nome que aparecia no começo de With a Little Help from My Friends, né? Quer dizer, começaram a falar um monte de coisa ali, e que na verdade isso fazia parte daquele universo que o John já havia tirado um sarro, né, em Glass Onion, né, ou seja, todo mundo enxergando através de óculos de cebola, ou seja, você acaba lacrimejando e começa a ver as coisas distorcidas, começa a ver um capeta onde o capeta não existe, né? Imagina uma história absurda dessa. Tem até hoje na internet sites que se dedicam a mostrar como o rosto do Paul mudou, como a sobrancelha esquerda está mais alta, a outra está não sei o quê. Na verdade, gente, tudo isso não passou de uma grande especulação que foi aceita, vamos dizer assim, pelos próprios Beatles, mas antes de mais nada pela Capitol americana, pela própria EMI, porque com isso as vendas dos discos deles dispararam outra vez. Todo mundo foi, nossa, o Paul morreu, vamos, né, vamos ouvir lá os sinais, vamos ver onde for possível, né? Aí no Magical Mystery Tour, por coincidência, o Paul ainda me põe uma rosa negra na lapela lá, enquanto os outros estão com uma rosa vermelha. Aí começou, né? É aquela história, onde você procura, você põe na cabeça que uma determinada coisa existe, você começa a achar sinais em tudo. A cabeça humana, ela dá sentido ao que ela quiser, né?
O que não quer dizer que esse dar sentido signifique a realidade. Então foi uma das maiores baboseiras que já se inventaram na história do show business, né? E que prospera até hoje, uma bobagem que não tem tamanho. E na época foi assim, não se desmentiu tão veementemente, né? Ou melhor, o Paul, que estava lá quando o boato ganhou uma dimensão muito grande, que foi por volta de dezembro de 69, o Paul, que estava lá no retiro, lá curtindo uma puta fossa, porque o John tinha falado que queria sair dos Beatles e tal, o Paul foi obrigado a dar uma entrevista para falar que ele estava vivo e passando bem. E acabou, deu essa entrevista, o boato se acalmaria, mas de tempos em tempos ressurgiria essa história. Eu me lembro que eu vi isso no jornal Folha de São Paulo, por volta de 1977, né? Eu me lembro, na Folha Ilustrada veio uma matéria de página inteira, né? Os caras reativando essa ideia. Claro, não foi aqui no Brasil, mas a reportagem da Folha falava de um sujeito nos Estados Unidos, não sei aonde, que estava de novo querendo escrever um livro sobre isso e veio a público a reafirmar: Paul McCartney morreu mesmo, quem está no lugar dele até hoje é um outro cara aí que não é o Paul McCartney. Quer dizer, o que a cabeça humana quer com essas coisas, né? No meu modo de ver, só fugir da realidade, né? Inventar fantasias para viver num mundo repleto de fantasias, ao invés de olhar para a dura realidade, né? Imagina, né? Paul McCartney is dead. Isso é um dos maiores absurdos que já inventaram a respeito dos Beatles, do Paul McCartney, quiçá do show business, como eu disse. Uma bobagem que não tem tamanho, que eu não sei como que isso prospera, a não ser assim, pela cabeça maluca das pessoas que gostam de acreditar naquilo que não existe. A gente vê, né, hoje em dia que isso continua em outros âmbitos, né, continua existindo, né, o ser humano, ele quer dar sentido para as coisas e para isso às vezes ele extrapola na imaginação e vai fundo, né. A menor possibilidade, imagina. O Paul McCartney, gente, é o Paul McCartney, um gênio musical, um compositor maravilhoso, o mesmo cara que compôs Yesterday em 1965, até antes, 64, quando era Scrambled Eggs ainda, o mesmo cara que compôs The Long and Winding Road, Let It Be, em 68, 69, né? O mesmo cara que compôs Too Many People em 71, My Love em 73, Band on the Run em 74, compôs aquela belíssima música Here Today em homenagem ao amigão dele, John Lennon, compôs, enfim, é o Paul que está aí até hoje com 76 anos de idade, uma máquina criativa, um grande compositor, um dos melhores compositores de todos os tempos da música popular. Vocês acham que tem chance de ter um sujeito que seja tão parecido fisicamente com ele e com o mesmíssimo talento? É claro que não. Basta pensar um pouquinho, gente. Valeu, pessoal.